Continuando ainda, função de segundo grau, eu pergunto, é possível saber o valor da soma e do produto das raízes sem calcular elas? Veja então, soma e produto das raízes. Veja a imagem no nosso computador. Soma e produto das raízes. Seja o trinômio y igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de zero. Sejam x1 e x2 as raízes do trinômio. Então, a soma e o produto das raízes serão: letra A, soma, vamos representar pela letra S. A soma das raízes seria x1 mais x2. E para calcular a soma das raízes, basta efetuar o cálculo de menos b sobre a. Então, a soma das raízes, elas podem ser calculadas com a fórmula menos b sobre a. Letra B. O produto. Vamos representar o produto por P. Então, o produto das raízes, P, seria o produto entre x1 e x2, e o cálculo desse produto pode ser efetuado como sendo o valor de C dividido pelo valor de A. Então, o produto seria C sobre A. Simples, simples, simples. A soma menos B sobre A. E o produto, C sobre A. Slide 107. Vejamos então alguns exemplos. Calcular a soma e o produto das raízes dos trinômios abaixo. Letra A. Y igual a 3x ao quadrado mais 18x mais 36. E a letra B. Y igual a 2x ao quadrado menos 10x mais 12. Veja a solução. Veja a solução da letra A. Y igual a 3x ao quadrado mais 18x mais 36. Queremos calcular a soma e o produto das raízes sem calcular as raízes. Bem, primeiro vou ver o valor do A. O A é o coeficiente de x ao quadrado, o A igual a 3. O valor do B, o B é o coeficiente de x, o B é igual a 18. E o valor do C é o valor da constante independente, C é 36. Bem, a soma das raízes, representamos por S, é dada como S igual a x1 mais x2 e igual a menos b sobre a. Logo teremos aí, para a soma, o valor menos, o b será 18. O a é 3. Menos b sobre a será menos 18 sobre 3. Logo, a soma das raízes será igual a menos 6. Agora vamos ver o produto. O produto das raízes. O produto, vamos representar por P. O produto será x1 vezes x2. E calculamos como sendo C sobre A. Logo, o produto será igual ao valor do C, que é 36, sobre o A, que é 3. Logo, o produto das raízes será 36 dividido por 3, igual a 12. O produto, então, é igual a 12. A soma é menos 6. E o produto é igual a 12. Vamos então à letra B. Para calcular a soma e o produto, sem calcular as raízes, poderia fazer o seguinte. O valor do A aqui é igual a 2. O valor do B é menos 10. E o valor do C é 12.
Então a soma, vamos representar pela letra S, será S igual a x1 mais x2, que é igual a menos b sobre a, que será então menos 10 sobre 2. Logo a soma é igual a menos 10 sobre 2, é igual a 10 sobre 2. Portanto, a soma das raízes é igual a 5. E o produto? Bem, o produto vamos representar pela letra P. O produto das raízes será o x1 vezes x2, que é igual a C sobre A. O C é 12, o A é 2, logo o produto das raízes, 12 dividido por 2, 6. O produto das raízes será igual a 6. Continuando ainda a função de segundo grau, vamos ver agora como vai ficar o gráfico da função de segundo grau. Teremos 6 possibilidades para esses gráficos. Veja a imagem do nosso computador. Gráfico do trinômio do segundo grau. Seja o trinômio y igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de zero. Sejam x1 e x2 as raízes do trinômio. O gráfico do trinômio é chamado de parábola e a sua concavidade depende do sinal de A. Então teremos aí a parábola como sendo uma parábola convexa ou uma parábola côncava. Vai depender do sinal de A. Chamamos de vértice da parábola ao ponto cujas coordenadas são. Bem, a abscissa do vértice será menos b sobre 2a. Então, representamos por xvzinho. E a ordenada do vértice será menos delta sobre 4a. E o vértice, então, será o ponto, vamos representar por V, onde a abscissa será menos b sobre 2a e a ordenada menos delta sobre 4a. Então, este ponto será chamado de vértice da parábola. A parábola, como ela será simétrica, e ela será simétrica em torno de um eixo. Veja então, a reta com a equação x igual a menos b sobre 2a é chamada de eixo de simetria. Então, o eixo de simetria será uma reta vertical com a equação x igual a menos b sobre 2a. Essa reta será chamada de eixo de simetria. Slide 109. O gráfico do trinômio do segundo grau. O valor y, v, quer dizer, a ordenada do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a, será o valor máximo ou o valor mínimo do trinômio. Então, o trinômio terá ou um máximo ou um mínimo, e este máximo ou este mínimo será calculado como sendo o valor do vértice da ordenada do vértice, o valor de y igual a menos delta sobre 4a. Assim, nós calcularemos o máximo ou o mínimo. Mas quando vai ser máximo ou quando vai ser mínimo? Veja, se o a for maior do que zero, se o coeficiente do x ao quadrado do a for positivo, então o y, que é igual a menos delta sobre 4a, é um valor mínimo. E a imagem do trinômio será desse mínimo até mais infinito. Então, se a é maior do que zero, a parábola terá o mínimo, e o mínimo será calculado como menos delta sobre 4a, que será, então, a ordenada do vértice. Por outro lado, se o a for menor do que zero, então, a ordenada do vértice menos delta sobre 4a é um valor máximo. E a imagem desse trinômio será de menos infinito até essa ordenada do vértice.
Então, o menos delta sobre 4A, ele será o máximo ou mínimo. O máximo quando o A for menor do que zero. E o mínimo quando o A for maior do que zero. Slide 110. Assim poderemos ter os seguintes gráficos. Vamos ver então 6 possibilidades para esse gráfico. Veja então, primeiro caso, se o A for positivo, maior do que zero, e nesse caso a parábola vai possuir o mínimo. E quando o delta for maior do que zero? Então, para o primeiro caso, teremos o A positivo e o delta positivo. Nesse caso, veja então como fica a imagem da parábola, o gráfico da parábola. A parábola, então, está sendo representada aí nos eixos coordenados, o eixo dos x e o eixo dos y. Você repare que a parábola vai cortar o eixo dos y sempre no ponto C. Então, sempre corta o eixo dos y no ponto C. Ela corta os eixos dos x nas raízes. Então, aquele ponto onde corta o eixo do x é x1 e à direita seria o x2. E quem seria o vértice? Seria o ponto ali onde a abscissa estaria entre x1 e x2, exatamente no meio. Veja, então, a abscissa do vértice seria menos b sobre 2a. E a ordenada seria menos delta sobre 4a. Se eu passar uma reta dividindo isso ao meio, nós teríamos então o eixo de simetria. Este é o gráfico do trinômio de segundo grau de y igual a x ao quadrado mais bx mais c, quando o a for maior do que zero e o delta for maior do que zero. Slide 111. Segundo caso, se o A for maior do que zero e o delta for igual a zero, observe-se que se o A é maior do que zero, então a parábola possui o mínimo. E se o delta for igual a zero, o trinômio possui duas raízes reais iguais. Nesse caso, teremos então que a parábola vai cortar o eixo dos y no ponto C. Sempre corta no ponto C. E o eixo dos x? Ela corta nas raízes. Como o delta é igual a zero, as raízes são reais e iguais, ela corta apenas em um ponto. Ela toca o eixo do x em um ponto, que são as raízes. E nesse caso, raízes reais iguais, o valor da raiz será então menos b sobre 2a. Então, quando o a for maior do que zero e o delta for igual a zero, o gráfico da parábola y igual a ax ao quadrado mais bx mais c seria um gráfico com este estilo. Slide 112. Terceiro caso. Se o a for maior do que zero e o delta for menor do que zero. Bem, se o a é positivo, a parábola possui um mínimo. E se o delta for negativo, o trinômio não possui raízes reais. Observe mais uma vez que a parábola vai cortar o eixo dos y no ponto C. E como o delta é menor do que zero, ela não possui raízes reais. Nesse caso, ela não toca o eixo do x. Você repara que ela veio descendo até o mínimo, até o ponto do vértice, e ali subiu, sem tocar o eixo do x. Então, se o a for positivo, parábola de mínimo, e o delta for menor do que zero, não possui raízes reais, o estilo do gráfico será exatamente este que você está vendo. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Slide 113.
Quarto caso, se o A é menor do que zero e o delta é maior do que zero. Observe agora que o A é negativo e, nesse caso, possui um máximo. Quando A é menor do que zero, será uma parábola de máximo. Veja o jeito do gráfico abaixo. Repare que agora ele possui um máximo. Nós teremos então aí a parábola cortando o eixo dos y no ponto C, lá embaixo, está vendo? Como o delta é maior do que zero, possui duas raízes reais distintas. E ela vai cortar o eixo do x nessas duas raízes. Veja o ponto x1 e x2. Temos lá em cima o vértice, cujas coordenadas vão ser menos b sobre 2a para a abscissa e menos delta sobre 4a para a ordenada. Este, então, é o estilo do gráfico quando A é menor do que zero, possui o máximo, e o delta é maior do que zero com duas raízes reais e distintas. Slide 114. Vejamos agora o quinto caso. Se o A é menor do que zero e o delta é igual a zero. Como A é menor do que zero, a parábola vai ter um máximo. E como o delta é igual a zero, o trinômio possui duas raízes reais e iguais. Veja então o estilo do gráfico, cortando o eixo dos y no ponto C. Parábola de máximo, olha como ela fica. Como o delta é igual a zero, as duas raízes são reais iguais, então vai tocar o eixo do x apenas de um ponto, no lugar das raízes, que seria menos b sobre 2a. Este ponto também é um vértice. Este é o gráfico de y igual a x ao quadrado mais bx mais c, quando a for menor do que zero e o delta for igual a zero. Não possui parábola de máximo e possui duas raízes reais iguais. Slide 115. Veja agora o sexto e último caso. Nesse caso teremos aí A menor do que zero, parábola de máximo, e delta menor do que zero, não possui raízes reais. Veja o estilo do gráfico abaixo. Nós temos aí a parábola cortando o eixo dos y no ponto C. Como o delta é menor do que zero, não possui raízes reais, ela não irá tocar o eixo do x. Ela vai atingir o máximo passando pelo vértice e desce. O vértice é o menos b sobre 2a como abscissa e menos delta sobre 4a como ordenada. Veja então o estilo do gráfico de y igual a x2 mais bx mais c, quando o A é negativo e o delta é negativo. O A é menor do que zero, possui o máximo, e o delta é menor do que zero, não possui raízes reais. Vejamos então agora alguns exemplos. Veja o próximo exemplo. Slide 116. Exemplos. Letra A. Faça o gráfico de y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos fazer o gráfico desse trinômio do segundo grau. Veja o gráfico no quadro. Então vejamos o primeiro exemplo, que é o gráfico de y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Observe aqui que o valor do A é 1, o valor do B é menos 5 e o valor do C é 6. Vamos calcular o discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC.
Substituindo os valores, o b é menos 5, o a é 1 e o c é 6. Teria menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 1 vezes 6 é 24. 25 menos 24, o delta é igual a 1. Observe que o delta é igual a 1, ele é maior do que 0. Então, este trinômio possui duas raízes reais e distintas. E podemos, então, calcular essas duas raízes, que nós aprendemos aí, vimos aí no módulo anterior, que o cálculo das raízes pode ser feito com a fórmula do Bhaskara. Então, aplicando a fórmula de Bhaskara, vamos encontrar uma raiz igual a 2 e outra raiz igual a 3. Temos duas raízes reais e distintas, aplicando a fórmula menos b é mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, moral da história, o a é maior do que 0 e o delta é maior do que 0. Temos essas duas raízes reais e distintas. Se o a é maior do que 0, vimos aí, naquele primeiro caso do gráfico, que a parábola é uma parábola de mínimo. A parábola possui um mínimo. Vamos então calcular os outros pontos necessários. Veja então, agora o vértice. Vértice. Para calcular a abscissa do vértice, teremos x, a abscissa do vértice, é menos b sobre 2a. O b menos 5 fica com menos 5 sobre 2 vezes 1, dá 2, 5 sobre 2. Então, o vértice tem como abscissa 5 meios. E a ordenada do vértice, YV, é menos delta sobre 4a. Então, fica menos, o valor do delta calculamos que já que era 1, fica menos 1 sobre 4 vezes a, 4 vezes 1, que dá 4, dá menos 1 quarto. Então, o vértice é o ponto que tem como abscissa 5 meios e ordenada menos 1 quarto. Então, o vértice é o ponto 5 meios menos 1 quarto. Bem, como vimos que o a é maior do que 0, a parábola possui um mínimo. E o valor do mínimo é justamente a ordenada do vértice. Logo, o mínimo é o YV menos delta sobre 4a menos 1 quarto. Este, então, será o valor mínimo dessa parábola. E o eixo de simetria é dado por x igual a menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a calculamos aqui, então será a reta x igual a 5 meios, uma reta vertical, x igual a 5 meios. Bem, já temos o valor do a, que é positivo, o delta é positivo, já sabemos o estilo do gráfico, já calculamos então aí a abscissa do vértice, a ordenada do vértice. Temos as raízes, podemos fazer o gráfico. Vejamos o gráfico como fica. Veja a imagem do gráfico. Bem, esse é o gráfico de y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Repare que a parábola corta o eixo dos y sempre no ponto C, que é igual a 6. Aqui temos as raízes, uma raiz é 2, outra raiz é 3. O a é maior do que 0 e o delta é maior do que 0, por isso ele possui duas raízes reais e distintas. Estamos naquele primeiro caso. Este ponto é o menos b sobre 2a, que é a abscissa do vértice. Calculamos e vimos que era 5 meios. E aqui este ponto é a ordenada do vértice, que era o menos delta sobre 4a. Calculamos e vimos que era menos 1 quarto. Esse menos delta sobre 4a também é o mínimo da parábola. O vértice é 5 meios e menos 1 quarto. É este ponto aí. E o eixo de simetria é a reta x igual a menos b sobre 2a. É a reta que passa aqui no meio, dividindo essa parábola em duas partes iguais. X igual a menos b sobre 2a. Este, então, é o gráfico do trinômio do segundo grau. O gráfico da função do segundo grau
dada com a equação x ao quadrado menos 5x mais 6. Vejamos então agora o próximo exemplo. Letra B. Qual o valor máximo do produto de dois números, sabendo-se que a soma é igual a 10? Veja a solução. Vamos então ao exemplo da letra B. Eu quero saber o máximo do produto de dois números, sabendo que a soma deles é igual a 10. Bem, sejam x e y os números procurados. Quer dizer, os números vão ser um x e o outro é y. Como ele disse que a soma é 10, eu tenho que x mais y é igual a 10. Tenho que x mais y é igual a 10. Logo, se eu passar o x para o outro lado, o y é 10 menos x. E eu quero saber o valor máximo do produto. O produto seria o x vezes y. Mas o y é 10 menos x, então fica produto é x vezes 10 menos x. Quer dizer, o produto então teria essa fórmula. X vezes 10 menos x. Esse seria o produto dos dois números em função do número x, em função de um deles. Isso aqui é um trinômio de segundo grau. Posso desenvolver, x vezes menos x dá menos x ao quadrado. X vezes 10 dá 10x. Então, essa função aqui pode ser escrita dessa maneira, da forma do trinômio do segundo grau, a forma que a gente está habituado a escrever. Vamos então aqui, Então aqui veja, o produto pode ser escrito como sendo menos x ao quadrado mais 10x. É fácil achar o valor do A, do B, do C. O A é menos 1, o B é 10 e o C não tem, é 0. Vamos calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é 10, fica 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 0. Evidentemente que aqui multiplicando por 0 some, só fica 10 ao quadrado, que é igual a 100. O valor do delta é igual a 100. Você observa que nesse trinômio de segundo grau, o a é menor do que 0. E quando a parábola tem um a negativo, o a menor do que 0, é uma parábola que possui o máximo. Então, essa parábola possui o máximo. E o máximo é calculado como sendo a ordenada do vértice, menos delta sobre 4a. Logo, o delta é 100, fica menos 100 sobre 4 vezes menos 1. Teremos 100 sobre 4, o máximo então será igual a 25. Logo, o máximo procurado aqui será 25. Então, nesse exemplo, o máximo do produto é 25. E era o que a gente estava procurando. O máximo do produto é igual a 25. Só para ilustrar o exemplo, eu gostaria de fazer essa questão também, chamando a atenção, que você poderia fazer pelo gráfico. Veja só, se você fizer pelo gráfico, aqui, então vou fazer o gráfico dela, você vai observar como é que é. Eu tenho x vezes 10 menos x. Eu pergunto, quais são as raízes? As raízes são os valores que anulam o trinômio. Ora, isso aqui vai ser 0 ou se o x for 0. Ou se o x for 10, que fica 10 menos 10 dá 0. Então tem dois valores que anulam essa função. Um valor é 0 e outro valor é 10. Olha só. Você sabe que o a é x vezes menos x daria menos x ao quadrado. Então o a é menos 1, possui o máximo. E passa por esse ponto que é uma raiz, passa por esse ponto que é a raiz. Logo o gráfico disso aqui é assim, ó. Passa por aqueles dois pontos. Ora, o máximo vai ser quando passa aqui, ó, esse ponto. E quanto será que vale esse ponto? Bem, aqui é o vértice, né?
Então aqui seria o ponto que divide no meio. Isso aqui está no meio. E o meio entre 0 e 10 é 5. Aqui seria 5. E aqui? Aqui seria o valor da parábola quando x é 5. Quando x é 5, vem aqui. Como é que ficaria? X igual a 5. Fica 5 que multiplica 10 menos 5. Daria 5 vezes 5, que é 25. Aqui é 25. Logo o vértice tem como coordenadas 5 e 25. E quem é o máximo? O máximo é o 25. Como a gente queria. Essa seria uma solução também pelo gráfico. Quer dizer, se você compreendeu muito bem o gráfico, você faz a questão rápido. Vejamos então agora alguns exercícios. Exercício número 1. A trajetória da bola num chute a gol descreve uma parábola. Supondo que a sua altura H em metros, T em segundos após o chute, seja dada por H igual a menos T ao quadrado mais 6T. Determine, letra A, em que instante a bola atinge a altura máxima. Letra B, qual a altura máxima atingida pela bola? Vejamos então a solução do exercício número 1. Ele me deu aqui a equação da trajetória da bola, né? Onde H está sendo medido em metros e o T em segundos. Repara que temos o trinômio de segundo grau, onde o A é menos 1, o B é 6 e o C é 0, já que não aparece ali. Como A é negativo, menor do que 0, é uma parábola de máximo. Então vamos calcular as coordenadas do vértice. A abscissa é dada por menos B sobre 2A, menos B sobre 2A. Então, aplicando a fórmula aqui, substituindo, fica menos 6 sobre 2 vezes menos 1. 6 sobre 2 é 3. Isso significa, então, que a bola sobe e atinge, então, o máximo em que ponto? No ponto 3. Quer dizer, o máximo que ela atinge é depois de 3 segundos. 3 segundos após o chute, ela vai atingir a altura máxima. Então, a letra A, basta calcular menos B sobre 2A. 3 segundos. Resposta da letra A, 3 segundos. Para calcular a altura máxima, vai ser o maior valor de H. Então, o máximo de H. Precisamos calcular o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. O B é 6, fica 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 0, que é C. O delta é 36. Logo, a ordenada do vértice, que é o máximo, é menos delta sobre 4A, fica menos 36 sobre 4 vezes menos 1, fica menos por menos dá mais, 36 por 4, 9 metros. Então, a altura máxima será, então, 9 metros. Então, na letra A, o menino deu um chute na bola, 3 segundos após, a bola atingiu a altura máxima. Na letra B, 9 metros foi essa altura máxima. Então, letra A, 3 segundos, letra B, 9 metros. Mas nós poderíamos fazer essa questão de uma outra maneira. E eu quero, então, fazer uma observação. Construir o gráfico. Veja só. Eu quero construir o gráfico da função y é igual a menos t ao quadrado mais 6t. YH, né? Perdão, H. Repare que eu posso escrever esse H de uma outra maneira. Aqui eu tenho um t ao quadrado, eu tenho um t, posso botar um menos t em evidência. Botando menos t em evidência, aqui fica t. Botando menos t em evidência, fica menos 6. Então, na realidade, eu quero construir o gráfico dessa função aí. Vamos, então, construir o gráfico. Aqui a origem, aqui o tempo em segundos, a altura em metros. Então, vamos medir aqui. O menininho deu um chute na bola. Se ele deu um chute na bola, a bola subiu, depois desceu.
A bola subiu, depois desceu. Se ela subiu e desceu, repare que aqui, ó, corta o eixo do x, aqui corta o eixo do x. Então isso aqui é uma parábola cortando o eixo do x duas vezes. Se corta nas raízes, aqui é uma raiz que é zero, a outra raiz vai ser quem? Bem, quando isso vai ser zero? Quando t igual a zero, já está aqui. Quando t igual a 6 vai dar zero, então aqui é 6, é outra raiz. Aqui no meio fica a abscissa do vértice, mas está exatamente no meio. Eu posso fazer 0 mais 6, 6 dividido por 2, 3. Então aqui seria o ponto do meio, que é 3 segundos. E aqui? Aqui seria o máximo. E o máximo ele atinge 3 segundos após o chute. Então vou substituir o t por 3. Se eu substituir o t por 3, fica aqui, ó, menos 3. 3 menos 6. Fica menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Então aqui seria 9. Seria o máximo, a altura máxima que essa bola atinge. Então, letra A, ele perguntou, após quanto tempo vai atingir a altura máxima? 3 segundos. E qual é a altura máxima que atinge? 9 metros. Seria uma outra solução para essa questão, uma solução muito mais rápida, né? Se você tiver domínio do gráfico. Esta foi questão número 1, letra A, 3 segundos, e letra B, altura máxima, 9 metros. Exercício número 2. Sabe-se que o custo C para produzir X unidades de certo produto é dado por C igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Nessas condições, calcule. Letra A. A quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. Letra B. O valor mínimo do custo. Vamos então à solução do exercício número 2, onde eu tenho o custo de produção dado por essa equação. C igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000, onde x é a quantidade de unidades produzidas e C o custo para produzir essas unidades. Um trinômio de segundo grau, onde o A é 1, o B é menos 80 e o C é 3.000. Já que o A é 1 é maior do que zero, você observa que o A é maior do que zero. Então esse trinômio possui um mínimo, né? É uma parábola de mínimo. Para calcular o delta, aplicamos a fórmula do delta, B ao quadrado menos 4AC. Substituindo os valores aqui, eu descubro que o delta é menor do que zero. O delta é menos 5.600. Vou achar aí as coordenadas do vértice. Eu tenho, então, a abscissa do vértice é menos b sobre 2a. Então, fica menos, o b é menos 80 sobre 2 vezes a é 2 vezes 1, fica 40. Então, a coordenada do vértice, aqui essa abscissa, é que produz o mínimo. Então, ele perguntou na letra A quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. 40 unidades. Então, letra A, 40 unidades. 40 unidades. Para responder a letra A, bastaria calcular, então, menos b sobre 2a. Se produzir 40 unidades, vai estar com o menor custo, o custo mínimo. E na letra B pergunta, qual é este custo mínimo? Bem, o mínimo é a ordenada do vértice. Menos delta sobre 4A. Menos delta sobre 4A. O delta é menos 5.600, fica menos por menos, vai dar mais. 4 vezes A é 4. 5.600 dividido por 4 dá 1.300. Esta, então, será 1.300 unidades monetárias. Será, então, o menor custo. 1.300 unidades monetárias. Então, letra A, 40 unidades. Letra B, 1.300 unidades monetárias. Só para ilustrar, vamos fazer o gráfico disso daqui? Veja, então, aqui a imagem do gráfico. Aqui eu tenho a função do segundo grau, o A é positivo, então é uma parábola de mínimo.
O B é menos 80, o C é 3.000. Você observa, então, que como o delta é menor do que zero, não possui raízes reais, quer dizer, não toca esse eixo. Então, ela vai descendo, quando chega aqui antes, ela volta, né? Chega no vértice aqui, ela volta. Nós temos aqui o valor de menos B sobre 2A, que é a abscissa do vértice, 40 unidades. E aqui, ó, o mínimo que você atinge, igual a 1.300. Então, letra A seria esse ponto aqui, 40 unidades. E a letra B, o mínimo, este ponto aqui, 1.300. Observe que isso aqui, ó, X é o número de unidades produzido. Ela só poderia produzir uma quantidade positiva. Logo, esse gráfico não existe na esquerda. Então, ele vai daqui para lá, ó. Isso aqui não existe. Este seria o gráfico, então, dessa função. Essa foi questão número 2. Exercício número 3. Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função y igual a 12x menos 2x ao quadrado, em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, o tempo necessário para atingir o nível máximo de concentração desse antibiótico no sangue dessas cobaias é: letra A, 3 horas, letra B, 5 horas, letra C, 6 horas, letra D, 12 horas e letra E, 15 horas. Vamos então à solução da questão número 3. Ele diz então que a pessoa a cobaia toma esse remédio, esse antibiótico, e algumas horas após tomar o antibiótico, terá uma concentração máxima. X, então, é o tempo decorrido em horas após ter tomado o antibiótico. E Y será a concentração. Essa concentração do antibiótico no sangue, em função do tempo após ter ingerido o antibiótico, é dado por essa equação. Observe que nessa equação o valor do A, que é o coeficiente de x ao quadrado, é menos 2. O B é 12 e o C é 0. Ele quer saber, então, nessas condições, o tempo necessário para atingir o nível máximo de concentração desse antibiótico no sangue das cobaias. Ele quer saber quanto tempo leva para atingir o máximo. Então, ele quer saber o X, que é o tempo. O máximo atinge quando você encontra a abscissa do vértice. O máximo você atinge no instante x igual a menos b sobre 2a. O b é 12, então fica menos 12 sobre 2 vezes o a. O a é menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 12 por menos 4 é a mesma coisa que 12 sobre 4 dá 3 horas. A pessoa, então, a cobaia vai ingerir um antibiótico, 3 horas depois vai atingir a concentração máxima. Então, resposta a 3 horas é a letra A, né? Questão número 3, a resposta, então, seria 3 horas, letra A. Mas, mesmo assim, vamos fazer uma observação pelo gráfico. Veja, então, o gráfico desse trinômio, como ficaria? Aqui, então, você vê de um novo trinômio. O valor do A é menos 2, B é 12 e o C é 0. Eu posso colocar aqui o 2 em evidência. Fica 6. 2x em evidência fica 6. 2x em evidência fica 6 menos x. Repara que se multiplicar 2x vezes 6 dá 12x. 2x vezes menos x dá menos 2x ao quadrado. Vamos pensar no gráfico disso. Bem, aqui eu tenho as raízes, são os valores que anulam esse trinômio. Então vai anular quando o x for 0 ou quando o x for 6, que fica 6 menos 6. Então o que acontece? A pessoa toma um remédio, a cobaia toma um remédio. Tomou, aqui ó, concentração nesse instante que tomou é 0. Vai passando as horas, o remédio vai começando o efeito
vai aumentando a concentração. Chega um momento da concentração máxima. A partir daí, começa a cair a concentração, começa a passar o efeito do remédio. Até que acaba totalmente. Aqui é 0, aqui é quanto? É outra raiz, que é o 6, ó. Quando o x é 6, dá 0 ali. Então aqui é outra raiz. Ele quer saber em que instante atinge a concentração máxima. Aqui, ó. Aqui atinge a concentração máxima. E que instante é esse? É o ponto médio, né? A abscissa do vértice. O ponto médio das raízes. É a abscissa do vértice. Está no meio. Eu posso calcular como menos b sobre 2a. Ou eu posso fazer o ponto médio, 0 mais 6, 6, dividido por 2, 3. Então tomou o remédio, 3 horas depois atingiu a concentração máxima. Logo, resposta, letra A, 3 horas. A questão não perguntou, mas se estivesse perguntando qual é a concentração máxima, era só substituir aqui, ó. Se eu substituir aqui, eu teria 2 vezes 3, vezes 6 menos 3. Aqui daria 2 vezes 3, vezes 3. Daria 18. A concentração máxima é igual a 18. Mas ele só perguntou o instante. Só para a gente ter o gráfico completo. Exercício número 4. Veja o enunciado. Numa escola, o campo de areia de 21 metros quadrados para brincadeiras foi aumentado de uma mesma quantidade para os lados, passando a ter uma área de 51 metros quadrados. Dado, raiz quadrada de 210,25 é igual a 14,5. Veja então aí uma imagem de um retângulo, né, onde as dimensões são 3,5 metros e 6 metros. Se você calcular a área desse retângulo, aí, ó, se calcular a área desse retângulo, 3,5 metros vezes 6 metros, você encontrará 21 metros quadrados, como foi dito no enunciado. Então eles pegaram isso daí e aumentaram, né, a mesma quantidade para os lados. O aumento das dimensões do campo de areia foi de... Quer saber quanto aumentou a dimensão na lateral, de cada lateral. Como foi a mesma, tanto faz de uma do outro. Letra A, 1,5 metro, letra B, 2 metros, letra C, 2,5 metros, letra C, 3 metros e letra E, 3,5 metros. Vamos à solução. Então, na questão número 4, ele diz que numa escola nós tínhamos um campo de areia de 21 metros quadrados e apresentou aí o desenho do campo. Isso quer dizer que aqui você tem aí 21 metros quadrados, que é o produto de 3,5 por 6. Daí essa área. Diz que aumentaram esse campo com a mesma quantidade para os lados. Quer dizer, chegaram aqui e aumentaram aqui um pedaço de X e este mesmo X para cá. Fizeram então um campo maior. Fizeram então esse campo maior, ó. E aí a área desse campo passou a valer 51 metros quadrados. A pergunta dele então, qual seria o aumento das dimensões? Quer saber quanto vale esse X? Quanto vale esse X? Então você observa aqui, ó, aqui, esta altura aqui passou a ser X mais 3,5. E essa dimensão aqui passou a ser X mais 6. Como a nova área é 51 metros quadrados, eu tenho que a área do retângulo é o produto das dimensões. A área seria então X mais 3,5, que multiplica X mais 6. É a área desse novo campo, que será igual a 51 metros quadrados. Resolvendo essa equação,
encontraremos o valor de x. Vamos lá, x vezes x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 6 dá 6x. 3,5 vezes x dá 3,5x. 3,5 vezes 6 dá 21. Isso tudo é igual a 51. Desenvolvendo isso aqui, eu teria x ao quadrado. 6x mais 3,5x está me dando 9,5x. Se eu passar o 51 para o lado esquerdo, vem como menos 51. Ficaria 21 menos 51, ficaria menos 30. Tudo isso fica igual a zero. Então, temos aqui essa equação do segundo grau. Resolvendo esta equação do segundo grau, teremos, então, o valor de x. Vamos, então, agora aqui do lado, resolver essa equação do segundo grau. Vamos, então, para o lado. A equação que eu quero resolver é x ao quadrado mais 9,5x menos 30, tudo isso é igual a zero. O valor do A é igual a 1, o valor do B é 9,5 e o valor do C é 30. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta será B ao quadrado, 9,5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes... C é menos 30, hein? C é menos 30, vezes menos 30. Então, delta é igual a 9,5 ao quadrado, será então 90,25. Menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 1 vezes 30 dá 120. Logo, o delta é igual a 90,25 mais 120. Isto aqui vai dar 210,25. Delta é maior do que zero. Esse trinômio possui duas raízes reais e distintas. Vamos calcular essas duas raízes reais e distintas. Bem, pela fórmula de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos ter x é igual a menos b, o b é 9,5, menos 9,5, mais ou menos, raiz de 210,25, sobre 2 vezes o a é 1. Encontramos então x igual a menos 9,5, mais ou menos, raiz quadrada de 210,25, a questão forneceu que é igual a 14,5. Isto tudo sobre 2. Podemos ter duas soluções. Uma solução com menos e outra solução com mais. Bem, a solução com menos daria menos 9,5 menos 14,5. Menos 9,5 menos 14,5 sobre 2. Está dando menos 24 sobre 2, que é igual a menos 12. Opa! Como x deu o valor menos 12 nesse caso, mas x é o comprimento, o que aumentou. Logo, essa resposta aqui, menos 12, não serve. Eu não posso ter uma distância, um comprimento negativo. E a resposta com mais daria menos 9,5 mais 14,5 sobre 2. Isto aqui está dando 5 sobre 2, 2,5. Esta resposta está ok. X pode ser um valor positivo igual a 2,5. Logo, resposta. O aumento das dimensões foi 2,5 metros. Então, este terreno aí, esse canteiro, esse campo de areia, aumentou 2,5 metros para cada lado.
Resposta do exercício número 4, letra C, 2,5 metros. Resposta, letra C. Vamos então agora falar de taxas. Falar de taxas preparando a entrada de porcentagem. A primeira definição será de taxa percentual e de taxa unitária. Veja a imagem do nosso computador. Taxa percentual e taxa unitária. Taxa percentual é a fração cujo denominador é igual a 100. Taxa percentual é a fração cujo denominador é igual a 100. Slide 123. Temos então que a fração 25 sobre 100, isto é, 25 centavos, é uma taxa percentual, pois a fração é igual a 100. E será indicada por 25%. Então, 25% significa 25 por 100. Logo, se eu quiser representar aí, posso representar assim. X% significa a fração x sobre 100. X% é x centavos. X% é x dividido por 100. X% então é x por 100. Slide 124. Quando efetuamos a divisão do numerador por 100, lá na taxa percentual, temos como resultado a taxa unitária. Por exemplo, letra A, 25 por 100, representa 25%, que chamamos de taxa percentual. Letra B, mas se a mesma taxa, 25 por 100, se a gente efetuar esta conta, 25 dividido por 100, vamos encontrar o resultado 0,25. E nesse caso, a mesma taxa será chamada de taxa unitária. Então, a taxa unitária, ela é representada como o resultado do cálculo efetuado. E a taxa percentual representa a fração com essa notação de porcento. Bem, amigos, nesse módulo falamos de soma e produto das raízes de um trinômio do segundo grau. Falamos também sobre os gráficos. E é muito importante você ter entendido aqueles 6 tipos de gráficos. Agora, nas próximas questões aí, no próximo módulo, nós veremos aí porcentagem. Porcentagem, juros simples. E às vezes vamos cair num trinômio de segundo grau. E espero que essa solução por gráfico te ajude muito nas provas. Boa sorte e até o próximo módulo.